Olá, está começando mais um programa Pensando Bem aqui na sua TV Câmara. E hoje o nosso entrevistado é o vereador Felipe Alves, líder do PMDB na Câmara Municipal de Natal. Seja bem-vindo, vereador. Olá, Danilo, é um prazer estar aqui no programa Pensando Bem com você. Prazer todo nosso, vereador. Eu já começo abordando aí as primeiras ações do mandato do senhor como vereador, né? Já são aí 5 meses. E entre as atividades, e muitas que já foram desenvolvidas, o senhor abordou a questão da regularização fundiária, né? A partir de uma audiência pública aqui na Câmara. Como é que foi esse trabalho? A questão da regularização fundiária é um problema antigo aqui da cidade, né? Como é que o senhor vê esse problema? Exatamente. O nosso mandato tem se pautado em ser muito propositivo, né? Apresentar sugestões para problemas graves que nós temos na nossa cidade, projetos também de interesse da população. E um dos graves problemas que nós temos em Natal atualmente é a questão da regularização fundiária, que é exatamente a ausência de título de propriedade, que mais de 70% das moradias de Natal, os cidadãos não têm essa regularização, ou seja, não tem a sua escritura pública da sua moradia. E para nós avançarmos nesse tema, nós provocamos uma audiência pública aqui na Câmara Municipal, né, que reuniu várias instituições relacionadas a esse tema, como, por exemplo, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Associação dos Cartórios, Procuradoria-Geral do Estado, universidades, OAB, Defensoria Pública, ou seja, várias instituições que juntas pudessem contribuir para que, de fato, na nossa cidade nós possamos realizar um grande processo de regularização fundiária. E eu posso dizer a você que essa audiência pública foi bastante produtiva. Nós defendemos que houvesse um grande termo de cooperação entre essas instituições para que nós tenhamos realmente avanços nessa situação. Inclusive, o próprio secretário de Habitação do município de Natal disse que aceitava coordenar esse processo, disse que, inclusive, a Prefeitura já tinha elaborado um plano, né, onde existia, inclusive, possibilidade de isenções de taxas municipais. O próprio presidente da Associação dos Cartórios também disse que poderia avaliar as taxas cartoriais, ou seja, encontrei uma predisposição de todas essas instituições de realmente contribuir no que couber a cada uma delas para que juntas possam assinar esse termo de compromisso e se comprometer a realizar esse grande processo de regularização fundiária na nossa cidade. É interessante destacar, vereador, que esse problema da regularização fundiária é pouco abordado pelos políticos, né? E é um problema bastante antigo aqui de Natal, né? Não é da gestão passada nem da gestão anterior. São anos e anos aí que foram de descaso, né? de falta de ações. Como é que o senhor vê esse problema e qual o benefício que a população pode ter, né, a partir desse título de propriedade? Exatamente, é um problema grave que se fala muito há muito tempo, mas pouco se avança na prática. Estimativas apontam que mais de 70% das moradias existentes em Natal não são regularizadas. E é um problema, Danilo, é bom que se diga, e talvez por isso não se avançou muito nessa área, é um problema complexo. É um problema realmente que não é de fácil solução, até porque envolve várias instituições. Eu notei, quando passei a me envolver nesse problema, eu noto que existe até uma boa vontade isolada dessas instituições aqui que eu já me referi. Mas não existe realmente uma grande integração que é necessária, uma grande cooperação para se avançar nesse sentido. E a ausência dessa regularização fundiária na nossa cidade causa para aquele cidadão que não tem a sua escritura pública uma grande insegurança, porque ele apenas com um contrato de gaveta, por exemplo, ele não tem proteção da sua casa contra a invasão de terceiros, por exemplo, ele tem o seu bem desvalorizado, ele, por exemplo, para fazer uma reforma, ele tem dificuldades, né, de vê-la aprovada nos órgãos municipais. O próprio município deixa de arrecadar tributos, porque na medida que você não tem a habitação regularizada, você não tem a obrigação de recolher tributos, ou seja, é um problema que prejudica tanto o cidadão quanto as instituições públicas. Vereador, outro assunto igualmente importante, né, com essa questão da regularização fundiária
é o turismo, né? Principalmente aqui para Natal, né? Que nossa cidade quase toda depende aí economicamente do turismo. Como é que a classe turística, os hoteleiros, enfim, reclamam muito da falta de investimento, de divulgação aqui no setor. Como é que o senhor vê esse problema? Do senhor que faz parte, né, da Comissão de Turismo aqui da Câmara Municipal. Eu tive a honra de ser eleito vice-presidente da Comissão de Turismo aqui da Câmara Municipal. E eu, juntamente a presidente da comissão, Júlia Arruda, nós temos procurado ouvir pessoas do setor turístico da nossa cidade para ouvir as principais reclamações e sugestões, onde nós possamos atuar. E realmente há uma reclamação geral de que falta divulgação do nosso destino turístico, de que falta, de fato, uma valorização, né, desse setor turístico, falta opções para se dar ao turista que aqui chega, ou seja, que o poder público é muitas vezes omisso no que se refere à valorização do turismo da nossa capital, que é extremamente importante a partir da geração de empregos. Turismo é, sem sombra de dúvida, o setor que mais gera emprego na nossa cidade, daí a importância de ser valorizado, e nós, o nosso mandato está realmente muito dedicado a isso. Vamos elaborar aí um plano, um estudo, para apontar as principais necessidades do setor para que nós possamos ter o nosso turismo valorizado na nossa cidade. O que é que pode ser feito, vereador, para atrair mais turistas para Natal, para não acontecer, por exemplo, o que muitos dizem que aconteceu com Maceió, né, lá em Alagoas, que foi durante muito tempo uma cidade de top do turismo e decaiu nos últimos anos, né, inclusive perdendo espaço para a própria Natal nos últimos anos. Eu acredito que, em primeiro lugar, deve haver uma divulgação por parte do poder público e da própria iniciativa privada do destino turístico. O destino, quando ele não é bem divulgado, ele é pouco visitado. Isso é uma ordem natural das coisas. E, em segundo lugar, dar opções ao turista, né, para que ele chegue aqui, saia bem impressionado com a nossa cidade, que já tem belezas naturais, muitas, né? Mas também é preciso que o poder público dê opções a esse turista, em parceria, inclusive, com a iniciativa privada. Eu acho que no setor turístico essas parcerias são muito boas, né? Para que nós possamos, com criatividade, inclusive, gerar opções para o turista, divulgar o nosso destino turístico e, consequentemente, atrair mais turistas e gerar mais empregos. Vereador, continuando aí nesse setor aí, de trabalho aqui na Câmara Municipal, entre as leis apresentadas pelo senhor nesses primeiros meses do ano, está aí uma modernização, digamos assim, da regularização das cinquentinhas, né? Como se fala, as motonetas que ficam aí pelo trânsito, que dá muita dor de cabeça para os motoristas, né? Como é que vai funcionar isso a partir de agora? O que é que o senhor acha desse tema? Exatamente. Nosso mandato apresentou, juntamente com o vereador Hugo Manso, também tem uma preocupação nessa área, apresentou um projeto de lei visando regulamentar o uso desses ciclomotores de até 50 cilindradas, chamadas cinquentinhas. Porque, Danilo, na nossa cidade, atualmente, existe uma grande quantidade desse tipo de veículos e não existe qualquer controle por parte do poder público em relação a essa utilização. Por exemplo, essas pequenas motos, vou chamar assim, não precisam ter emplacamento e, dessa forma, elas podem ser usadas, por exemplo, para cometer violência, porque não se tem como identificar o usuário, é difícil. Pode-se cometer irregularidades de trânsito. Menores de idade, por exemplo, podem dirigir sem qualquer problema. Ou seja, não há realmente qualquer fiscalização, qualquer controle. Então, é preciso, nós vimos a necessidade de realmente haver uma regulamentação nesse sentido, e só a Câmara Municipal pode fazer isso, até também para proteger o próprio usuário, que atualmente, como está, por exemplo, se ele tem o seu veículo furtado, ele não tem como recuperar. É verdade. Ele não tem como recuperar porque ele não tem nem a comprovação de que é dele aquela cinquentinha. Então, vai ser uma forma também de proteger esses usuários e proteger a sociedade em geral. Sem dúvida. E também não é obrigatório, me corrija se eu estiver errado, não é obrigatório ter carteira de motoristas para dirigir essas motonetas. Não existe qualquer obrigação nesse sentido. Daí, muitas vezes nós nos deparamos no trânsito com crianças, inclusive, dirigindo esse tipo de veículo. Agora, é importante perigo, também, né, que se diga que existe uma preocupação que, uma vez regulamentado,
custos altos inviabilizem, né, a utilização desse tipo de veículo. E isso não vai ocorrer, isso é uma preocupação do nosso projeto. Inclusive, prevê isenção de taxas para quem ganha até 2 salários mínimos e mesmo para aqueles que não se enquadrarão nesse artigo, mas as taxas serão realmente compatíveis com o valor do bem, que é muito pequeno, ou seja, não vai onerar aqueles usuários, vai ao contrário, protegê-los. Vereador, no demais, há novas leis aí que o senhor está propondo, né? Já soube que tem novidade para vir aí no mandato do vereador Felipe Alves? Tem novidade, essa semana, inclusive, nós já protocolamos, inclusive, 2 projetos de lei. Um é muito simples, é um projeto de simples atuação. Ele obriga que no Diário Oficial do município conste fotos de crianças desaparecidas. É um projeto simples que não tem qualquer complexidade, mas importante, ajudará a polícia, ajudará as famílias dessas crianças a terem, né, o mistério, o destino dessas crianças descoberto, que essas famílias possam, de fato, descobrir onde se encontram essas crianças. É um projeto simples e que nós vamos, se Deus quiser, aprovar por esta casa. Outro projeto que eu considero também bastante interessante, que nós já apresentamos nessa casa, diz respeito à desburocratização do exame de mamografia por parte do poder público, do sistema de saúde pública municipal. Ou seja, a mulher hoje em dia, Danilo, para fazer o exame de mamografia, ela precisa de uma recomendação médica, né, do sistema público de saúde, para depois, no próprio sistema de saúde, marcar esse exame. Exato. E o Ministério da Saúde, atualmente, já recomenda que esse exame seja realizado para mulheres acima de 40 anos, né, que já se considera a idade de risco, seja realizado no mínimo anualmente, uma vez por ano. Ou seja, esse projeto visa realmente excluir essa necessidade de haver uma recomendação médica antes da realização desse exame no sistema de saúde. Ou seja, a mulher acima de 40 anos, ela vai poder, uma vez por ano, sem recomendação médica, realizar esse exame de mamografia, o que vai, com certeza, diminuir os riscos de pegar, por exemplo, o câncer de mama, aí que tem uma grande incidência nas mulheres acima de 40 anos. Mas, sem dúvida, a demora, né, causada pela burocracia acaba colocando em risco a vida das mulheres. Acaba desestimulando essas mulheres a realizar o exame. Até porque nós sabemos que o sistema de saúde de hoje, na nossa cidade, é muito precário. Então, a mulher vai, para ela se consultar com o médico, decorre já um longo tempo, e depois disso, para ela marcar o exame, outro longo tempo, e muitas, inclusive, nesse período, desistem. Então, esse projeto eu considero, de uma grande importância para evitar, inclusive, a incidência do câncer de mama na nossa cidade. Bom, nosso programa chega ao primeiro intervalo, a gente volta em 1 minuto. As ínguas, febre frequente ou perda de peso progressivo são sinais de alerta para o câncer. Fique atento a estes sinais. Cuide com carinho da sua criança. Não deixe de procurar um médico e tirar suas dúvidas. Na cura do câncer infantil, quanto mais cedo, melhor. Uma iniciativa Casa Durval Paiva. Educadores e educadoras, militantes da sociedade civil e membros do poder público. Participe da construção do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos. A construção desse plano está sendo discutida com a sociedade civil organizada para aplicação em novas disciplinas curriculares que abrangem educação básica, educação superior, não formal, justiça e segurança, educação e mídia. Acesse www.dhnet.org.br/educar ou ligue 3221-5932. Olá, o programa Pensando Bem está de volta e hoje o nosso entrevistado é o vereador Felipe Alves, líder do PMDB aqui na Câmara Municipal de Natal. Bom, vereador, no bloco anterior a gente falou muito aí de projetos, mas 2 dos temas mais polêmicos aí a gente ainda não abordou, né? O primeiro, a questão do aumento das passagens de ônibus aí, né? Tá uma confusão grande. A Câmara aprovou o requerimento que pede aí a diminuição da passagem.
Como é que o senhor está vendo essa confusão toda aí na cidade? Eu vejo da seguinte forma, votei favorável a 2 requerimentos que nós aprovamos, né, na semana passada, que pede que haja a suspensão do aumento da passagem de ônibus, e outro requerimento do vereador Júlio Protásio, que pede que o executivo municipal e o executivo estadual, ou seja, o prefeito e a governadora do estado, reduzam os tributos que incidem sobre, né, o transporte público municipal, para que se tenha condições de baixar essa tarifa de ônibus. E a minha posição sobre esse assunto é muito clara. Eu sou contra esse aumento, acho que a qualidade do transporte público da nossa cidade é ruim, precisa ser melhorado. Agora também nós precisamos buscar alternativas para que nós possamos, de fato, reduzir essa tarifa de ônibus, e achei muito boa a iniciativa do vereador Júlio Protásio de propor que houvesse uma redução desses tributos que incidem sobre os transportes públicos municipais, para que nós possamos baixar efetivamente a tarifa de ônibus na nossa capital. O vereador Júlio Protásio, o pessoal que não acompanhou, teve uma iniciativa realmente muito boa, que ele propôs a redução do ISS, né, cobrado pela prefeitura, e do ICMS cobrado pelo governo do estado, né? Seriam aí uma união de governo e prefeitura para tentar baratear a passagem. Exatamente. Inclusive já existe esse subsídio, que nada mais é do que um subsídio por parte do poder público em outras capitais, aí Brasil afora, né? E eu acho muito justo que o poder público possa também patrocinar esse transporte público para a população e reduzir, consequentemente, a tarifa de ônibus na nossa cidade. Bom, vereador, o outro tema polêmico, né, que eu falei, eram 2. O segundo é a questão da lei dos postos, que foi aprovada aqui na Câmara depois de várias tentativas aí em legislatura